sobre Simples Nacional, sobre a substituição tributária, que está prevista na Lei Complementar 123. Nunca é demais lembrar que as pequenas empresas, elas representam, micro e pequenas empresas representam um grande instrumento de desenvolvimento do país, de fortalecimento do mercado interno, dos arranjos produtivos locais. E por conta disso, o Brasil tem se saído melhor nas últimas crises econômicas, por conta não só da parte tributária, mas de todos os mecanismos que foram trazidos pela Lei Complementar 123, que é chamada Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E esses resultados que o Brasil tem conseguido, que tem feito, inclusive, com que se gerem empregos, se mantenham empregos, tem até chamado a atenção de outros países vizinhos, não tão vizinhos assim, na questão do que o Brasil está fazendo para conseguir esses resultados na questão de geração e manutenção de empregos. Temos estado em alguns países, temos também sido visitados por alguns países, e temos procurado conhecer a nossa lei e, mais do que conhecer a nossa lei, conhecer os mecanismos que o Brasil tem utilizado para o fortalecimento da micro e da pequena empresa. A questão da substituição tributária, ela está prevista na Lei Complementar 123, no artigo 13, parágrafo 1º, como um mecanismo de exclusão daquele fato tributário da base imponível do Simples Nacional. Significa dizer que uma empresa que tem o seu produto sujeito à substituição tributária, ela não paga duas vezes o ICMS, por exemplo, ou um outro tributo que esteja em substituição tributária, no caso dessa audiência pública que se refere ao ICMS. Ela exclui da base de cálculo do Simples Nacional aquele valor sobre o qual já houve a substituição tributária ou o recolhimento antecipado do tributo. Então, ela acaba pagando dentro do Simples Nacional, sobre aquela base, só os demais tributos federais, no caso, que são abrangidos pelo Simples Nacional. Então, sobre aquele valor sobre o qual já houve a cobrança da substituição tributária ou do recolhimento antecipado do ICMS, não se cobra mais dentro do Simples Nacional. O que nós temos recebido de informações das empresas, das entidades representativas, é que isso, em tese, pode trazer um certo prejuízo para as microempresas e para as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, porque, na verdade, aquela pequena empresa que é optante com relação ao ICMS, com relação àquela base de cálculo específica, que já foi objeto de substituição tributária, ela teve incidência de alíquotas ou percentuais normais no ICMS com relação àquela base tributária. É uma previsão que está na lei complementar. Então, para que isso se modifique, é necessário que haja alteração na própria Lei Complementar 123. Com relação a isso, o secretário Cláudio Trinchão vai ter muito mais propriedade para falar, porque ele representa os estados, né? O ICMS é o tributo dos estados. A substituição tributária é um excelente mecanismo de administração tributária, porque ela, na verdade, concentra a tributação no início da cadeia produtiva, concentra a tributação basicamente na indústria. E se cobra aquele tributo, no caso do ICMS, só na indústria e desonera as demais fases das etapas produtivas, que é a distribuição ou o comércio para o consumidor final. Essa concentração faz com que fique muito mais fácil controlar essa cadeia produtiva, né? Se cobra no início, geralmente se concentra essa cobrança em muito menos empresas do que se essa tributação estivesse em toda a cadeia e chegaria a todas as empresas que vendem aqueles produtos no mercado nacional. Então, é um excelente instrumento de administração tributária que traz facilitadores para o controle do fisco, porque se não fosse assim, esse controle dessa cadeia produtiva, ela ia ter que acontecer em todas as fases das comercializações, da distribuição, ficaria muito mais complicado
E no caso das pequenas empresas, que elas são o maior número, nós temos hoje, como votantes pelo Simples Nacional, 76% das empresas em nível federal são votantes pelo Simples Nacional. Então, é claro que existe uma dificuldade muito maior de se fazer o controle nessas empresas. De qualquer forma, para que se modifique essa situação ou se não se modifique, eu considero que o Senado Federal é um instrumento, é uma instância importante de negociação, de deliberação, é a casa dos estados, principalmente, o Congresso Nacional é a casa do povo brasileiro, mas especificamente o Senado Federal é a casa que representa os estados e tem que ser visto duas coisas muito importantes. A primeira é a questão da adequação da política tributária. Isso é um fato, tem que verificar a questão da solução tributária sobre o aspecto de adequação de política tributária. O outro lado que tem que ser verificado é a questão da situação fiscal dos estados. E, às vezes, quando se propõe algo que está adequado, se for olhar a questão de política tributária, mas, de qualquer forma, tem que se observar a política, a situação fiscal dos estados. Uma coisa que nós temos primado no Simples Nacional, 6 anos de existência, é na questão do respeito à autonomia. No caso, não existe hierarquia entre a União, os estados e os municípios na questão constitucional. Cada um tem a sua competência, cada um gerencia os seus tributos. Existe um colegiado onde tudo se decide de forma consensual, mas, de qualquer forma, tem que se observar sempre nas negociações a questão do respeito à autonomia dos estados. Então, é uma coisa importante, mas eu considero que essa reunião é muito importante e outras que vão vir por aí, patrocinadas pelo Senado da República, pela Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que tem composição mista entre Senado e Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é uma continuidade das tratativas que já vêm sendo empreendidas pelo CONFAS e pelo Congresso Nacional. Considero que isso é muito importante na busca de soluções que satisfaçam as duas partes, as micro e pequenas empresas, que se respeite a questão de adequação à política tributária, que é adequado tributariamente, se respeite a questão fiscal dos estados, que pode ser muito importante, muito delicada em relação à situação fiscal, e também sempre se respeitando a autonomia dos estados com relação à gestão dos seus tributos. Era isso que eu tinha que falar, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Claro, senador. Claro. Eu gostaria que o doutor Silas pudesse trazer uma palavra mais... Liga o microfone. Está ligado? Mais conclusiva na sua avaliação desse mecanismo. Ele está ou não anulando os benefícios do regime, de certa maneira, comprometendo os benefícios do sistema simplificado de tributação. Ele é ou não penalizador das pequenas empresas? Eu não percebi na sua exposição ao final uma posição clara. Me permita isso. Com relação ao pagamento de tipicidade do tributo, ele não acontece, porque se paga só fora do Simples Nacional, aquele tributo que está na solução tributária, ele é pago uma vez só, e quando a empresa faz o cálculo dentro do Simples Nacional, retira aquilo da base de cálculo. Então, sob esse aspecto, não tem prejuízo. O prejuízo que pode acontecer é que, como as alíquotas da solução tributária, elas incidem da mesma forma para qualquer porte de empresa, se um produto está em solução tributária, a alíquota que incide sobre a solução tributária é a mesma para qualquer porte de empresa. Então, nesse aspecto, não há diferenciação entre a micro, a pequena e a média e a grande empresa. Então, se for olhar sobre o aspecto de diferença tributária que foi prevista constitucionalmente, entre a micro e pequena empresa e as demais empresas, sob esse aspecto, isso não está acontecendo hoje com a solução tributária. A carga tributária, pelo menos em tese, da solução tributária, ela tem sido a mesma. Nós sabemos que em alguns estados, nós temos notícia que alguns estados da federação, eles estabeleceram alguns mecanismos que
trazem essa diferenciação. O Estado de Santa Catarina, por exemplo, instalou uma questão de uma diferença na margem de valor agregado, todos para as pequenas empresas. O Estado do Mato Grosso, por exemplo, eles estabeleceram uma coisa diferente da NVA, que é na questão da alíquota em si, na entrada do produto. Porque o Mato Grosso, ele cobra tudo na entrada, é diferente, ele cobra tudo com uma antecipação de ICMS. E para as pequenas empresas, eles fizeram um cronograma, inclusive, de redução da alíquota de instituição tributária, e chegaria em 2014 numa alíquota próxima de 3%. Então, na verdade, a gente tem notícia de mecanismos na própria instituição tributária, de mecanismos de diferenciação entre as pequenas empresas e as demais empresas. O Dr. Cláudio Puxão pode estabelecer melhor essas diferenças que existem nos estados da federação. Se não houver essas diferenças, o que vai acontecer, se não houvessem, o que iria acontecer é que teria uma carga igual na instituição tributária para as pequenas empresas e para as demais, e então não estaria de acordo com o regulamento constitucional de haver essa diferenciação. Muito obrigado, Dr. Silas.